Muito bem, vamos fazer então mais uma prova da banca Consulplan, a banca aí que faz muitos concursos aqui pela região. A gente tem que estar preparado não só para ela, mas para qualquer banca. Por isso você já sabe, não importa qual é o seu concurso, não importa qual é a banca, não importa qual é o nível do seu cargo, você, quanto mais questões fizer, mais vai aprender português. Então vamos lá resolver esta nossa prova da banca Consulplan, uma prova bem recente, na verdade, da banca Consulplan. Vamos lá começar com a leitura do texto. Aprimorar diálogo ajuda a prevenir tiroteios em escolas. Pesquisas sugerem que atiradores são deprimidos e suicidas. Iniciativas centradas no diálogo e na saúde mental de estudantes e professores podem ajudar a evitar tragédias, dizem especialistas. Em 1999, poucos dias depois dos ataques ao Colégio Columbine, nos Estados Unidos, um incidente semelhante atingiu a pequena cidade de Taber, em Alberta, no Canadá. Um garoto de 14 anos invadiu o colégio Myers, disparando a esmo. Matou um estudante e feriu outros dois. Especialista em estresse pós-traumático, o psicólogo Kev Cameron foi chamado de imediato para prestar atendimento às vítimas e sobreviventes. Desde então, ele e seus colegas tentam se antecipar a esse tipo de tragédia. É possível prevenir tiroteios em colégio, e temos nos aprimorado nessa tarefa, me disse ele durante o final de semana. Cameron comanda hoje o Centro Norte-Americano para Avaliação de Riscos e Respostas a Traumas. Seu trabalho envolve ensinar educadores, policiais e pais a identificar jovens em risco para cometer atos de violência extrema, de modo a ajudá-los. Segundo ele, há ao menos duas coisas importantes a saber sobre esses adolescentes. A maioria sofre de problemas psicológicos graves, está deprimida e tem comportamento suicida. Não raro, tem histórico de convívio conflituoso com a família ou de abuso doméstico, e a maioria fala sobre seus planos com amigos, pais ou professores antes de executá-los. A questão é que a maior parte das pessoas não leva a sério. Ninguém acha que aquele garoto seria capaz de praticar algo tão horrendo, me disse Cameron. Segundo Cameron, o programa vem se mostrando bem-sucedido. Baseia-se em criar, nas escolas, ambiente propício ao diálogo e de proximidade com as famílias dos estudantes. A ideia é conhecer o contexto em que vivem, que problemas enfrentam, de modo a oferecer ajuda se necessário. Em 2013, o jornal The New York Times escreveu a respeito da iniciativa. Na esteira do atentado à escola estadual Raul Brasil, em Suzano, na última quarta-feira, a questão se tornou fundamental também para o Brasil. Incidentes dessa natureza não são tão comuns no país quanto nos Estados Unidos ou no Canadá, mas pesquisadores defendem que mudar a dinâmica de convívio escolar, de modo a estimular o diálogo e oferecer suporte psicológico a alunos e estudantes, pode reduzir índices de violência. As escolas mais violentas são aquelas onde há pior comunicação, me disse a professora Ketni Jaime, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em violência em escolas. Ela me disse que observou isso em trabalhos desenvolvidos por orientandas suas em municípios da Baixada Fluminense. Mesmo naquelas situações em que o entorno do colégio era violento, as escolas onde havia uma boa relação com os jovens e as famílias tinham menos conflitos, afirmou. Construir ambiente propício ao diálogo nem sempre é tarefa simples. Por vezes, esbarra em problemas relacionados à estrutura das escolas. Com tantos alunos, nem sempre professores e funcionários conseguem prestar a devida atenção a todos. É um desafio também, porque exige que, não raro, as escolas lidem com problemas surgidos fora de seus muros. Compreender os problemas dos jovens requer, por exemplo, estar atento ao contexto em que vivem. É importante olhar para as relações com a família,
para os projetos de vida desses adolescentes, diz Nijane. Se o projeto de Los Angeles serve de exemplo, esse esforço de comunicação traz resultados. Quando tragédias como a de Suzano acontecem, muita gente passa a discutir segurança pública, passa a falar sobre a necessidade de colocar policiais nas escolas. Isso não basta, diz Nijane. Isso não resolve se você não pensar na educação como um todo. É preciso criar nas escolas ambientes abertos ao diálogo. Muito bem, texto aí de início de 2019, texto de Rafael Ciscati. Entre os termos ou expressões destacados a seguir, indique aquele cujo sentido, de acordo com o contexto, não foi indicado corretamente. Queremos a errada. Disparando a esmo significa disparando repentinamente? É claro que não, né? Disparando a esmo, de qualquer forma, para todos os lados, sem direção certa, não é? Então, a esmo, viu, pessoal, é uma circunstância de modo, é uma circunstância de modo, mas é claro que não tem nada a ver com crase, não é porque é uma circunstância masculina. Aquela regra lá, aquela convenção da circunstância é para as circunstâncias femininas, que começam com A e que combinam com a próxima palavra. Oferecer suporte psicológico, a mesma coisa que dizer oferecer sustentação psicológica, beleza. Um incidente semelhante, um acontecimento imprevisível semelhante, está ótimo. Ambiente propício ao diálogo, ambiente com características adequadas, não é? Ao diálogo, está ótimo, pessoal. A errada aqui realmente é a letra A. Vamos para a segunda questão. Considerando os excertos tais e tais, pode-se afirmar que, em todos os fragmentos, o emprego da preposição a está relacionado à regência verbal. Olha que bacana. Regência verbal é quando você faz perguntas depois do verbo, não são as perguntas antes do verbo. As perguntas antes do verbo são perguntas de sujeito. Tirando as perguntas do sujeito, toda vez que você faz perguntas depois do verbo, é regência verbal. E aí você tem, então, as perguntas importantes do primeiro grupo e do segundo grupo, e tem também as perguntas de circunstância. Vamos lá, então. Está dizendo aqui na letra A que em todos os fragmentos, o emprego da preposição a está relacionado à regência verbal. Essa é fácil. Se a pergunta sair do verbo, o termo regente é o verbo, beleza, é regência verbal. Lembra que aqui é termo regente? Termo regente é de onde sai a pergunta. E já está errado, né? Porque a palavra atendimento não é um verbo. A palavra atendimento é um nome, então, né? Se não é verbo, é nome. Aqui você tem um exemplo de regência nominal. Aqui em atendimento às vítimas, você tem um exemplo de regência nominal. Por que regência nominal, pessoal? Por que regência nominal? Porque a pergunta sai depois de uma palavra que não é verbo. E observa aí que a crase está perfeita, porque teve uma pergunta com a, atendimento a que, teve uma pergunta com a, né? Atendimento a que, esse a é sempre preposição, e o as que você está vendo aqui na resposta é artigo da próxima palavra, porque a palavra vítimas é um substantivo feminino. Crase perfeita. Se antecipar a quê? Se antecipar a quê? A esse tipo de tragédia, que realmente é uma regência verbal. Por que é uma regência verbal? Porque foi feita uma pergunta depois de verbo. Se antecipar a quê? A esse tipo de tragédia. Aqui você tem um objeto indireto, um complemento verbal chamado objeto indireto. Faltou dizer aqui que as vítimas é complemento nominal. Adivinha por que as vítimas é complemento nominal? Porque a pergunta foi feita depois de uma palavra que não é verbo. E aqui, depois do antecipar, é complemento verbal, porque a pergunta é feita depois de um verbo. Esse complemento verbal é chamado de objeto indireto, porque a pergunta é antecipar a quê. Beleza? De modo a estimular o diálogo. Aí, de novo, a palavra modo não é verbo, né? Então, a pergunta foi feita depois de uma palavra que não é verbo, de modo a quê? A estimular o diálogo. Mais uma vez aí, regência nominal. Regência nominal, tá bom?
Relacionados a quê? Esse relacionados também deve ser um nome, com certeza. Eu sei que existe o verbo relacionar, mas aqui está no particípio funcionando como adjetivo, não é? Então a pergunta foi depois de uma palavra que não é verbo, mais uma vez aí você tem regência nominal. Mas a crase está perfeita, tá? Relacionados a quê? Esse a da pergunta é sempre preposição e a palavra estrutura é de fato um substantivo feminino. Letra A já está errada, porque nem todos é regência verbal, também tem aqui exemplo de regência nominal. A letra B disse que os termos regidos, olha que bacana. Olha que bacana. Não, se você ainda não anotou, está na hora de anotar, né? Termo regido é de onde sai a pergunta. Opa, desculpa, para. Termo regente é de onde sai a pergunta e termo regido é a resposta. Vamos combinar aqui, ó. Qual é o termo regente aqui? O termo regente é a palavra atendimento, porque é de onde sai a pergunta. Atendimento a quê? Atendimento a quem? De onde sai a pergunta é o termo regente. E termo regido é a resposta. Combinado assim, pessoal? Termo regente é de onde sai a pergunta, termo regido é a resposta. Então, ele está dizendo aqui que os termos regidos são elementos determinantes do uso da preposição a. Opa, está errado. Quem é o elemento determinante no uso da preposição a é o termo regente. É que o professor não entendi. É fácil. Decora o que é termo regente. É de onde sai a pergunta. Termo regente é de onde sai a pergunta. Não é aí que está a preposição a? Atendimento a quê? Se antecipar a quê? De modo a quê? Relacionado a quê? Então, de onde sai a pergunta é chamado de termo regente. Então, o que está errado aqui é porque não é o termo regido que é um elemento determinante no uso da preposição a. Não é. Quem é o elemento determinante no uso da preposição a é o termo regente. Olha que legal, a gente estava falando sobre isso outro dia aí, não é? E caiu numa prova recente aqui da Consulplan a história sobre termo regente e termo regido, que eu espero que você nunca mais esqueça. Termo regente é de onde sai a pergunta. No caso, tem a preposição a, é ele que é o termo determinante no uso da preposição a. Por isso que está errada a letra B. E termo regido é a resposta da pergunta. A exigência ou não do acento grave, indicador de crase na vogal A, não é vogal A, não é palavra A. Demonstra mudança do tipo de regência de um fragmento para outro. Está ruim essa letra C aqui. O emprego obrigatório da preposição a, todos são emprego obrigatório, todos. Não tem nenhuma crase facultativa aqui, ainda bem, porque crase facultativa é o fim dos tempos, mas infelizmente a gente tem que falar sobre isso. O emprego obrigatório da preposição a pode ser observado em todos os trechos destacados, sem exceção, tendo em vista a regência apresentada. É essa a nossa resposta. Legal, né? Muito bacana. Vamos lá para a terceira questão. De acordo com as informações e ideias apresentadas no texto, assinale a alternativa correta. Queremos a certa, hein? Fatores externos e de extrema gravidade são indicados como exclusivos geradores de tentativas e até mesmo efetivação de atentados contra grupos de pessoas diversas. Fatores externos e de extrema gravidade, pessoal, o texto falou que geralmente a pessoa tem um problema interno, não é mesmo? Não é nem o meio em que ela vive, não é isso? A prevenção é citada como uma proposta de intervenção para a situação, problema discutida no texto. Prevenção, que no caso lá é o diálogo, não é? Perfeito. Tal ação apresenta-se em um contexto concreto, com determinado detalhamento. Deve ser essa a resposta. Na tentativa de coibir tragédias como as citadas no texto, é indispensável que sejam mantidas as práticas educacionais atuais. Não, é, é necessário mudar as práticas atuais. Não é para manter as práticas atuais, porque as práticas atuais não valorizam o diálogo. Então tem que mudar, não é para manter. O contexto em que vivem os jovens pode ser considerado um fator de risco contributivo para o envolvimento em situações de violência. Perfeito.
prevalecendo de forma negativa sobre uma real oferta de diálogo promovida com o objetivo de desfazer possíveis ameaças. Aí, pessoal, é brincadeira, né? É justamente por isso que tem que ter o diálogo, né? Então, a resposta, pessoal, aqui, tranquilamente, é a letra B de bola. Vamos lá, vamos para a quarta questão. Nesse trecho aqui, acerca da expressão segundo ele, olha que legal. De acordo com ele, conforme o que ele disse, olha aí, pessoal, isso aqui é uma relação de conformidade. Conformidade é uma das 20 circunstâncias, pelo menos, que você precisa decorar antes da sua prova. Mas é fácil a relação de conformidade, dá para trocar por de acordo, ó. Segundo ele, de acordo com ele, conforme o que ele disse, tá bom? Consoante o que ele disse, tá bom? É isso que é relação de conformidade. Podemos afirmar, queremos a certa, pessoal. Possui valor aditivo? Não, não é uma relação de adição, é uma relação de conformidade. Introduz uma informação por meio da ideia de conformidade, além de retomar o referente já existente no texto, porque quando você fala ele, a palavra ele é anafórica, sem dúvida nenhuma se refere a uma coisa que você já disse. Demonstra o elevado grau de formalismo do texto? Que é isso? Está errado. Utilizando para isso uma locução conjuntiva que realça o referente expresso anteriormente. Cuidado, viu, pessoal? Não é locução conjuntiva. Só é locução quando tem mais de uma palavra. E aqui é só uma, né? Segundo é só uma palavra. Isso aqui é uma conjunção conformativa. Confere destaque à informação mencionada anteriormente, além de estabelecer a progressão referencial necessária ao desenvolvimento do texto, não está aí dando nenhum destaque à informação anterior. Questão 5. O emprego de verbos impessoais, pessoal, você precisa colocar isso aqui na sua cabeça. O que são verbos impessoais? São aqueles verbos que não são conjugados, são aqueles verbos que não têm sujeito. Os principais verbos impessoais são o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer e haver, no sentido de tempo, e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Grava aí, pessoal. Verbo impessoal são aqueles verbos que não admitem sujeito. A regra diz que eles devem ficar no singular, mas tem algumas exceções. O fato é que esses verbos não têm sujeito, eles têm que ficar sempre no singular. O principal para a sua prova é o verbo haver, no sentido de ocorrer, existir ou acontecer. Ele nunca vai para o plural, nem ele nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Mas lembre-se também do verbo fazer, do verbo haver, indicando o tempo. Lembra aí dos verbos todos que indicam fenômeno da natureza. Beleza? Só para você ter uma ideia aí do que é um verbo impessoal. O emprego de verbos impessoais possui características específicas que os distinguem do que ocorre com outros verbos de modo geral. A conformidade de seu uso de acordo, o seu uso de acordo com a variedade padrão da língua pode ser observada em há ao menos duas coisas importantes. Esse exemplo está ótimo, porque aqui mostra para você o verbo haver no sentido de existir, e mesmo que tenha uma palavra no plural depois, você percebe que esse verbo não vai para o plural, não está escrito ão, né? Não está escrito ão, H-A-O, H-A-T-O, né? Não está escrito isso. Por quê, pessoal? Porque duas coisas importantes não é o sujeito. Não é. Você nem procura o sujeito quando você está diante de um verbo impessoal. Mas como é que você vai saber que não é para procurar o sujeito? Aqui você percebe que tem o verbo haver no sentido de existir, né? Existem duas coisas importantes. Quando for o verbo existir, sempre existe sujeito, tá? Existem duas coisas importantes. Mas quando é o verbo haver, não tem como fazer plural, ele fica mesmo no singular. Anota logo aí que duas coisas importantes é objeto direto, não tem nada a ver com sujeito. Beleza? Por isso que o verbo ficou no singular. Há de chorar pelos resultados todos que pleiteavam esta causa. Todos hão de chorar. Esse verbo haver não tem nada de impessoal. Esse verbo haver é o verbo auxiliar do verbo chorar. E toda vez que o verbo haver é auxiliar, ele tem sujeito. É só perguntar: quem é que há de chorar? Quem é que há de chorar? Todos. Todos
escreve aí, H-A-O-T-I-O. Hão de chorar. É claro, esse verbo haver aqui não tem nada a ver com esse verbo haver aqui, pessoal. Não tem nada a ver. Nós queremos a certa ou errada? Não apresenta erro, queremos a certa, né? Então não é a letra A a resposta, porque a letra A está errada. Você entendeu? O sujeito é todos. Todos hão de chorar. Toda vez que o verbo haver for verbo auxiliar, ele tem sujeito. É só procurar. Sujeito plural, o verbo tem que ficar no plural. Só para vocês saberem, viu, pessoal? Esse que aqui é o nosso querido pronome relativo. Ele está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Ó, quem é que pleiteava esta causa? Todos, né? Toda vez que você faz uma pergunta depois do que, a resposta está antes do que, ele é pronome relativo. Fatos estranhos havia. Olha que lindo, pessoal. Fatos estranhos havia? E, professor, essa frase está errada, não é melhor dizer frases estranhas haviam? Não, porque esse verbo haver é o mesmo verbo existir, ocorrer ou acontecer. Se fosse assim, ó, fatos estranhos ocorriam naquele lugar, aí sim, ocorriam mesmo, porque sempre tem sujeito para o verbo existir, para o verbo ocorrer, para o verbo acontecer. Mas quando é o verbo haver, no sentido de existir, de ocorrer ou acontecer, não tem sujeito. Anota aí que fatos estranhos é objeto direto, não é sujeito. Para com isso. É só lembrar que o verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, nunca vai para o plural, nem ele nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Se a gente está procurando a certa, é essa a resposta. Suponho que ainda devem haver argumentos. Pessoal, vou falar mais uma vez. Toda vez que o verbo haver puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele nunca vai para o plural, nem ele, nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Não vai pensar que argumentos aqui é o sujeito, pessoal. Não é o sujeito. Então, o verbo dever não tem que combinar com argumentos. O sujeito não existe aqui porque esse verbo é um verbo impessoal. Beleza? Verbo impessoal. Certo é que houveram duas discussões sérias. Espera aí, pessoal. Não pode ir para o plural o verbo haver toda vez que ele puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. Porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto direto. Concordância verbal é a combinação do verbo com o seu sujeito. O verbo haver não tem sujeito. Não existe sujeito para ele. Então, ele é obrigado a ficar no singular. Beleza? Pronto. Vamos para a questão 6. As vírgulas foram empregadas com que objetivo? Qual é a função da vírgula? Qual é o motivo da vírgula? Exige que, não raro, isso aqui é uma relação de tempo, né? Não raro, quer dizer, não é raramente que acontece isso. As escolas lidem com problemas surgidos fora de seus muros. Isso aqui é uma circunstância deslocada, a vírgula aqui está separando uma circunstância de tempo. Só para saber, viu, pessoal? Só para saber, esse aqui é chamado de conjunção integrante. Por que é conjunção integrante? Porque antes dele tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Toda vez que antes do que tiver verbo, mas a leitura antes do que? A leitura está incompleta, com sentido incompleto, aí você chama o que de conjunção integrante? Ele está iniciando aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, não é? Exige o quê? Então, foi usada para separar elementos coordenados? Não são elementos coordenados no nosso enunciado. Separar a expressão conclusiva? Não é elemento coordenado. Conclusão faz parte da coordenação. Isolar a expressão de valor explicativo? Bom, indicar a supressão de um termo, supressão é quando você não coloca uma palavra na frase, mas sabe que ela está lá. Então, por eliminação, você vai marcar a letra C. Por eliminação. Que não é uma explicação, não. Não raro significa tempo, né? Não é raro. É quase que frequente. Então, mas tá bom, tá bom. Não dá para anular a questão, não, tá bom? Até porque não tem nada a ver com coordenação, com conclusão, e não é uma supressão. O que é supressão? Existe, por exemplo, a vírgula vicária. A vírgula vicária, ela serve para evitar a repetição de uma palavra. Eu gosto de arroz, ela de macarrão, ela, vírgula, de macarrão. Essa vírgula aí foi para evitar o uso do gosto, de novo, né? Eu gosto
de arroz, ela, vírgula, de macarrão. Quer dizer, ela gosta de macarrão. Essa vírgula, que foi utilizada aí para evitar a repetição do verbo gostar, é chamada, inclusive, de vírgula vicária. Indicou a supressão de um termo da frase. Vamos lá, vamos para a questão 7. Pode-se reconhecer que o desenvolvimento do conteúdo textual em análise teve como elemento motivador. Qual foi o elemento motivador? O que motivou a escrever esse texto? Um fato real e atual? Ah, com certeza, não é? Com certeza, esse negócio de tiroteio nas escolas é um fato real e atual. Uma campanha contra a violência, não era o caso, determinação de especialistas, atentados ocorridos em diferentes países. O que motivou, o fato motivador foi realmente um fato real e atual. Ao relacionar os desafios enfrentados nas escolas, o texto aponta duas situações específicas e diversas. A estrutura das escolas, vamos lá, a estrutura das escolas é um, e o contexto vivido pelos alunos fora da escola é outro. No desenvolvimento dessas ideias, foram utilizadas as expressões construir ambiente propício e problemas surgidos fora de seus muros. Acerca dos sentidos produzidos, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, construir ambiente propício é lá na escola. E problemas surgidos fora de seus muros é fora da escola. Beleza? As duas expressões destacadas fazem referência a um mesmo espaço? Já está errado, né, pessoal? Já está errado. Você está vendo aí que uma coisa é dentro da escola e uma coisa é fora da escola. O item 1 não pode ser a nossa resposta. Se o item 1 não pode ser a nossa resposta, significa duas coisas. A resposta ou é a B ou é a D, e que o item 2, sem dúvida nenhuma, está certo. Por que o item 2 está certo? Porque ele está na B e está na D, foram as únicas que sobraram. Bora lá ver se está certo mesmo? O sentido metafórico, sabe, quando você faz uma comparação, o sentido metafórico pode ser identificado mediante o emprego do verbo construir, tendo em vista o contexto em que está inserido. Ó, construir ambiente propício, é claro que é uma linguagem metafórica, porque você não vai construir tijolo por tijolo. Agora só falta saber se o 3 está certo. Se o 3 estiver certo, a resposta é a D. Se o 3 estiver errado, a resposta é a B de bola. A expressão fora de seus muros indica a extrapolação de um limite, quer dizer, que é fora da escola, para atuação na resolução de questões diversas referentes ao contexto vivido pelos alunos. Item 3 está corretíssimo. Resposta da nossa questão é a letra D de dado. Essa prova tem mais de 10 questões. Agora tem mais um texto aqui. Vamos lá. Nunca vou cansar de te chamar a tua atenção para cá. Ó. Responder a quê? As questões. Responder a quê? As questões. O A da pergunta com o A da resposta faz a crase. O desenvolvimento tecnológico é indubitavelmente um fato positivo que traz progresso à vida humana em todos os seus âmbitos. No direito, não há de ser diferente. Existe, contudo, um parvo e limitado ponto de vista segundo o qual a introdução de novas tecnologias no meio jurídico fomentará a substituição de advogados e juízes por máquinas, que seriam mais eficientes, assertivas e rápidas, tanto para fazer petições iniciais, quanto formular defesas ou tomar decisões. Tudo embasado em softwares que buscariam no arcabouço jurídico normas, doutrinas e jurisprudência. A falha da supracitada suposição deve-se ao fato de o referido ponto de vista ignorar fatores e características importantes de um ser humano. Uma máquina ou um programa computacional não possuem capacidade de trabalhar casuisticamente. Trabalhariam somente com teses padronizadas e programadas, assim como são incapazes de colocar emoções nas acusações ou defesas e muito menos podem interagir com o cliente e com todas as variantes de cada situação. Existem muitas características exclusivamente humanas que são essenciais para as profissões jurídicas e jamais poderão ser alcançadas por software. Legal, vamos então direto para a questão 9. Considerando as ideias apresentadas, infere-se do texto, queremos a certa, hein? Pontos de vista distintos são prejudiciais à medida que causam certo entrave ao processo de desenvolvimento social e profissional. Pessoal, ele mostrou dois pontos de vista, ele mostrou um ponto de vista, que é o que diz que
os advogados eles serão substituídos por máquina, e mostrou que ele é contrário a esse ponto de vista aí. Lembra que o à medida que é uma relação de proporção, não é isso? É uma relação de proporção, por isso tem a crase, porque é uma circunstância feminina, tá bom, pessoal? Tá errada a letra A. A suficiência do desenvolvimento tecnológico não pode ser reconhecida por algumas categorias da sociedade, tendo em vista parâmetros retrógrados tradicionais. A suficiência do desenvolvimento tecnológico não pode ser reconhecida? Pode ser reconhecida. Tanto é que ele mesmo reconhece, ele diz que isso é inevitável em todas as situações e no direito não há de ser diferente. Então, não é a letra B a resposta. O uso inadequado da tecnologia poderá contribuir para que aspectos negativos possam dominar algumas esferas da sociedade, inclusive as relacionadas aos profissionais citados no texto. Não foi falado sobre isso no texto, não. Há um confronto válido acerca da suposição inicial. Qual é a suposição inicial? Que os softwares vão dominar o mundo, quanto à forma de aplicação de novas tecnologias, baseado em argumentos que indicam posição favorável à manutenção de determinadas práticas. Olha aí, essa letra D é a resposta, pessoal. Mas teve confronto? Teve. Ele disse que a tecnologia é ótima, que está aí mudando a vida de todo mundo, e no direito não é diferente. Mas, olha aí o confronto, mas tem muitas coisas específicas do humano que nunca vão ser substituídas por softwares. Então, tá certo, a letra D é a nossa resposta. Questão 10. O termo separado por vírgula, olha aí. Eu não sei quantas aulas nossas você já assistiu, eu espero que você esteja aí fazendo uma sequência de aulas aí, tem muitos vídeos bons aí, muitos mesmo, muitas aulas, muitas informações. Espero que você veja todos e curta e dá um comentário em cada um, além de se inscrever no canal e indicar para outras pessoas. A gente já falou diversas vezes sobre a família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, a diversidade é a mesma coisa que oposição, contraste, contrariedade, ressalva, coisas opostas, concessão. Então, não amplia nada, não. Ele contesta a informação anterior. Contrários, situações opostas. É muito fácil. Vamos para a questão 11. O período tal manteria a correção linguística e semântica, ou seja, não vai mudar o sentido de jeito nenhum, de acordo com a seguinte reescrita. Olha aí, aquilo que eu sempre falo. Reescrita de frase está em qualquer banca. Não importa o nível, não importa o concurso, faça questões de reescrita de frase, que nada mais é do que dizer a mesma coisa com outras palavras. Não pode mudar o sentido e não pode ter nenhum tipo de erro gramatical. Vamos começar lendo o original. O desenvolvimento tecnológico é indubitavelmente, sem dúvida, um fato positivo que traz progresso a quê? Que traz... Não é o progresso não, tá, pessoal? É o verbo trazer que faz a pergunta, tá? É o verbo trazer que faz a pergunta. Quem traz alguma coisa a alguém. O verbo trazer é bitransitivo. Ele faz as duas perguntas. Uma sem preposição e outra com preposição. Traz o quê? Progresso. Mas traz a quem? A vida humana. A crase está perfeita aqui, porque tem uma pergunta com a do termo regente traz e a resposta, o termo regido, tem o artigo a. Beleza? De novo, o desenvolvimento tecnológico é indubitavelmente um fato positivo que traz progresso à vida humana em todos os seus âmbitos. No direito não há de ser diferente. Vamos ler a letra A? O desenvolvimento tecnológico é certamente, sem dúvida, né, um fato positivo que no direito traz progresso à vida humana em todos os seus aspectos. Acho que aqui mudou o sentido, né, pessoal? Ele disse também no direito. No direito não há de ser diferente. Também no direito, né, pessoal? Fala sério. Não é essa a nossa resposta. Assim como o desenvolvimento tecnológico é concretamente um fato positivo que traz progresso à vida humana em todos os seus âmbitos, o direito também o é. Pessoal, tem duas coisas que não batem aqui. Não é que o direito não é. Também acontece isso no direito. Mostra-se incontestavelmente, sem dúvida, como um fato positivo que traz progresso à vida humana em todos os seus âmbitos, o desenvolvimento tecnológico. Ele fez uma inversão aqui, né? O desenvolvimento tecnológico
mostra-se como um fato positivo que traz progresso à vida humana em todos os seus âmbitos. Essa vírgula aqui, ela está exagerada, mas se for só esse o erro, a gente deixa passar. Não sendo diferente no direito. Está perfeito. A única coisa errada para mim aqui é essa vírgula. Vamos ver a letra D. O desenvolvimento para a tecnologia, indubitavelmente, promove um fato positivo. Trazem progresso à vida, mas espera aí, trazem? Tem um erro de gramática aqui, né, pessoal? Estamos falando do o desenvolvimento. O desenvolvimento traz, né? Então, deixa para lá aquela vírgula, a resposta é a letra C. Questão de reescrita de frase é escrever a mesma coisa que estava lá no comando, com outras palavras, é claro, mas não pode alterar o sentido, e aí é só verificar se tem qualquer tipo de erro. Se tiver, não pode ser. Vamos para a questão 12. Quanto aos termos destacados, pode-se afirmar aqui. Bora logo ver quais são os termos destacados. Pessoal, o qual é sempre, sabe o que é sempre? É sempre pronome relativo. Decore isso aí. O qual, a qual, os quais, as quais. Onde você enxergar é sempre pronome relativo. O que significa isso? Que ele sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. E sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Beleza assim? O qual, a qual, os quais e as quais, sempre, pronome relativo, sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Juízes e máquinas que seriam mais eficientes. Quem é que seria mais eficiente? Juízes e máquinas. Temos de novo aqui um pronome relativo. De novo aqui nós temos um pronome relativo, então está iniciando outra oração subordinada adjetiva. Que buscariam no arcabouço jurídico doutrinas e normas. Quem é que buscaria? Os softwares. Mais uma vez, você tem aí uma oração subordinada adjetiva, porque o que é pronome relativo. O que, de novo, é pronome relativo. Maravilha. Todas as orações aqui que começam com as palavras destacadas são orações subordinadas adjetivas. A única que é explicativa é essa aqui do meio, porque tem vírgula antes do pronome relativo. As outras duas são restritivas. Vamos ver o que é que vai falar aqui em cada item. Todos têm o mesmo referente? É claro que não, né? Aqui o referente é um par ilimitado ponto de vista. Esse é o referente. Aqui é máquinas. E aqui é software. O número 1 está completamente errado. Não são todos, não, cada um tem o seu referente. Referente é a quem se refere, tá bom? Referente é a quem se refere. Está completamente errado. E não são partículas integrantes, são pronomes relativos. As duas ocorrências do vocábulo que, esse e esse, demonstram o desempenho da função sintática de sujeito nas orações em que se apresentam. Sim, quem é que seria mais eficiente? As máquinas. Quem é que buscaria os softwares? Toda vez que você faz a pergunta a quem, a resposta é sujeito. Então, é verdade, sim, ó. Função sintática de sujeito, ó. Sujeito sintático. Já ouviu falar em sujeito sintático? Cuidado com isso. Eu sei que quando você perguntar quem seria mais eficiente, a resposta é máquinas. Mas a palavra máquinas aqui é chamada de sujeito semântico, porque é a resposta lógica. Mas acontece que o pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. Então, é ele que é o sujeito sintático. Quem é que buscaria no arcabouço jurídico normas, doutrinas e jurisprudência? Quem é que buscaria? Os software. Eu sei que software é o sujeito, mas é o sujeito semântico, é o lógico. Mas quem assume essa função é o pronome relativo que, item 2, está correto. Se o 1 está errado, e o 2 está correto, a resposta tem que ser a C ou a D. Vamos lá. Apenas as duas ocorrências do que possuem referente textual, o mesmo não ocorre com o qual todo pronome relativo tem referente. Beleza? Marca aí a resposta, letra C. Como a 13 não é mais uma questão nossa, nós vamos terminar aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu? Até mais.